bom dia a todos. Eu me chamo Daniel Fernandes, eu sou jornalista do Estadão. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos para esta sabatina. Gostaria de agradecer também à Fundação Armando Álvares Penteado pela cessão desse teatro. Gente, esse teatro é um palco histórico da cidade de São Paulo e hoje vai ser utilizado em prol da democracia. É importante dizer que a gente transmite essa sabatina por meio das redes sociais da FAAP e do Estadão. Também transmitimos pela Rádio Eldorado. E é importante dizer para todo mundo que passa a nos acompanhar hoje, a partir de agora, que em tempo real a gente vai fazer uma cobertura dessa sabatina. Então, quem quiser conferir no site do estadão.com.br já consegue acessar informações sobre a sabatina. E, claro, amanhã a cobertura completa na edição impressa do jornal O Estado de São Paulo. Bom, vamos, então, dar início a chamar aqui as pessoas que vão participar dessa sabatina. Eu queria chamar primeiro a Renata Cafardo, colunista e repórter especial do Estadão. Em seguida, eu vou chamar a Edilamar Galvão, coordenadora do curso de jornalismo da FAAP. E, finalmente, eu chamo Pedro Venceslau, repórter da editoria de política do Estadão. Obrigado, Pedro. E, claro, a gente chama, então, ao palco o nosso sabatinado de hoje, Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República. Bom, então, vamos dar início à sabatina. Eu vou pedir, então, para que a primeira pergunta seja feita pela professora Edilamar, da FAAP. E aí a gente vai seguindo depois, eu vou passando para os meus colegas aqui, jornalistas do Estadão. Edilamar, por favor. Bom dia a todos. Candidato, muito obrigada por participar dessa sabatina e honrar, a nossa democracia, vindo aqui esclarecer o seu plano de governo. Essa sabatina é uma sabatina longa e a gente vai ter tempo aqui para falar bastante do seu projeto nacional de desenvolvimento e dos pontos que o senhor aborda lá. Mas vamos começar hoje falando de um ponto sensível. A gente conversava já nisso nos bastidores a respeito das pesquisas de intenção de voto e a respeito também da estratégia da candidatura do Lula de tentar apostar no voto que eles consideram um voto útil, no sentido de converter, inclusive abordamos sobre isso com a candidata Simone Tebet, de tentar converter os votos, na verdade, do senhor e da Simone, inclusive, na candidatura Lula, numa tentativa de levar a eleição, de ficar com a eleição só no primeiro turno. E, nesse sentido, eles acabaram convencendo uma parcela de apoiadores históricos do senhor, o Tico Santa Cruz, para ficar nos apoiadores não políticos, o Caetano Veloso, que disse que é Ciro de coração, a Paula Lavigne disse isso ontem, mas que embarcou no voto útil. E também uma pequena parte de representantes do seu partido disseram que vão publicar hoje uma carta, duas cartas seriam lidas hoje em favor do voto útil. Então, eu gostaria de começar com o senhor comentando essas decisões e o quanto isso representa um desafio para o senhor nesses últimos 10 dias de campanha. Bom, eu quero agradecer ao Estadão e à FAAP o privilégio de estar aqui. Não compreendo como é que alguém, num país tão dividido, tão machucado, tão sofrido, em que a elite considera que talvez, e começa a responder a pergunta, a grande tarefa seja derrotar o fascismo. Ora, a derrota do fascismo se dá na cabeça das pessoas. Não é por nenhuma coisa pragmática, é na cabeça, é na disputa dos valores que nós precisamos derrotar o fascismo. E aí os candidatos que estão na liderança da pesquisa se recusam a vir num debate de uma instituição tão séria, tão tradicional quanto o Estadão e tão séria e tão tradicional quanto a Fundação Armando Álvares Penteado.
Portanto, eu quero agradecer esse privilégio, que é uma oportunidade, especialmente diante de jovens estudantes de jornalismo, que terão a tarefa de ressuscitar o jornalismo brasileiro, que também está sendo dizimado por essa crônica de ódios e de paixões que estão esmagando a discussão brasileira. Deixa eu lhe dizer, o constituinte brasileiro, em boa hora, montou o sistema eleitoral brasileiro em 2 turnos. Qual é a razão de ter 2 turnos? A razão de ter 2 turnos é muito simples. É que eles compreendem, os constituintes, o que é o Brasil. O Brasil é um país hiper, como jamais foi, inclusive ao tempo da Constituinte não era tanto, fragmentado, uma hiperfederação, culturas políticas as mais distintas, né, repartem o Brasil na nossa unidade, correntes políticas e ideológicas as mais fragmentárias, não só pelas questões da divisão do mundo, com a perplexidade ideológica e programática que o mundo está experimentando, o fim da velha ordem que se impôs na força da Segunda Guerra Mundial pelos vitoriosos e a não nascença de uma nova ordem com crises tremendas no ambiente europeu, onde os grandes conceitos se formam. Pois bem, por que a gente faz em 2 turnos? Para que, no primeiro turno, cada um de nós vote naquilo que entender, vamos dizer, representativo do seu ponto de vista de doutrina, de ideologia, de valores, inclusive morais, e isso vai afirmar a vitória ou a derrota. E quem não for vitorioso no primeiro turno, 2 passam ao segundo, quem não for vitorioso, marca uma corrente de opinião que se imporá ao debate, fiscalizando, cobrando, movimentando uma oposição qualificada com o nível de legitimidade do tamanho que for a preferência explícita no primeiro turno. O que está fazendo o fascismo de direita e de esquerda no Brasil? Porque, sim, há um fascismo de esquerda também no Brasil, liderado pelo PT. Eles estão querendo simplificar de uma forma absolutamente dramática o debate e querem nada mais, nada menos do que aniquilar alternativas. Isto é uma tragédia para um país como o Brasil. E, veja, o eleitorado brasileiro, nesse momento, 25% não aceitam a polarização, se nós somarmos os 45 algoritmicamente do Lula com os 30 do Bolsonaro, dá 75, 25 estão em outros votos que não seja a polarização. Isto sozinho já é extremamente representativo. Porém, quando você vai aprofundar o conhecimento da motivação do voto do Lula, nada mais, nada menos do que 1 de cada 3 eleitores que hoje dizem declarar voto ao Lula, o fazem por uma razão pragmática. É o cara que vai tirar o Bolsonaro e sua falta de educação, sua grosseria, seu banditismo, seja lá qual for o motivo, mas assim, a razão não é o Lula, nem a proposta do Lula, nem o dia seguinte. É nos livrar do... É o voto Caetano Veloso, é o voto Tico Santa Cruz. Boas pessoas, mas que todos estão lá com a vida ganha. Quem está preocupado com o dia seguinte é quem não tem plano de saúde, é quem não tem como pagar a mensalidade escolar, é quem está submetido ao terrorismo das facções criminosas nas periferias, é quem está aí na fila de cirurgia eletiva, em que o Brasil tem 2 milhões de mulheres. Ô, Caetano, 2 milhões de mulheres no Brasil fizeram mamografia nesses últimos 2, 3 anos de pandemia, e não tem tido o direito de fazer a punção do nódulo no seio, que vai definir se aquilo é um nódulo benigno ou maligno, o que significa a diferença de vida ou morte, literalmente, porque o câncer de mama, se for precocemente diagnosticado, a cura é 100%. Se for retardatário o diagnóstico, a morte é praticamente certa. E esse é o drama. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, vou comparecer a todos os convites de sabatina, vou falar, abriu a geladeira, acendeu a luz, eu estou dando entrevista, né? Por quê? Porque eu estou apavorado com o Brasil do dia seguinte, dessa disputa, sabe, odienta. E, no limite, deixem que eu lhes diga, concluindo a minha cara, isso é um grande esforço de um sistemão deep state brasileiro que quer que a gente discuta adjetivos para não discutirmos o substantivo. Porque, sendo pessoas completamente diferentes, o Lula e o Bolsonaro representam o mesmo modelo econômico, e o mesmo modelo de governança política que traduzem a crise brasileira nos números que estão aí. Veja, do seu ponto de vista político, garotada, vocês não são obrigados a ter isso consolidado na memória, mas vejam, todos os governantes brasileiros governaram dando à corrupção e à fisiologia centralidade no seu modelo de poder. O Collor foi cassado, o Fernando Henrique se desmoralizou, o PSDB nem disputando as eleições está, sendo um partido tão importante como o PSDB, o Lula foi preso, a Dilma foi cassada, o Bolsonaro está desmoralizado. Todos os presidentes se desmoralizaram e foram caçados ou presos dentro desse modelo. E, no seu ponto de vista econômico, o Brasil, pela primeira vez na nossa história inteira, passa uma década sem crescer nada
explodindo o drama social, aviltando a renda do trabalho, desqualificando os serviços essenciais do viver do nosso povo. Para que serve a política? Na minha opinião, serve para discutir por que o Brasil está nessa situação e o que fazer para resolver isso. É aqui que eu estou com essa finalidade. Vai lá, Pedro. Ministro, o senhor tem feito críticas cada vez mais duras ao ex-presidente Lula, isso não é novidade, mas de um tempo para cá o senhor também tem feito reiterados elogios ao presidente Jair Bolsonaro. Reiterados elogios? Peço perdão. Opa, peraí, não. Foram poucos Desculpa, elogios. a minha educação me manda ouvir calado a pergunta, mas dizer que eu faço reiterados elogios ao Bolsonaro... O senhor elogiou a ação dele no caso do PCC, o senhor elogiou, disse que que ele não é culpado pela crise atual. Isso tem vídeos nas redes sociais. O senhor participou de entrevistas fazendo elogios. Esses vídeos foram usados nas redes bolsonaristas. Eu pergunto para o senhor, diante desse, o senhor fala que está numa luta para derrotar o fascismo. O senhor não teme ser linha auxiliar do bolsonarismo nessa reta final? Pedro, isso é o que o gabinete do ódio, que o Lula financia a custo de muito dinheiro roubado, tem produzido no Brasil. Com clareza. Isso você está reproduzindo aqui uma fake news grave. O senhor fez elogios. Nunca fiz nenhum elogio ao Bolsonaro, a quem eu considero nada mais, nada menos, como sempre disse, um bandido. Agora, vamos lá. Ao governo Bolsonaro. Vamos falar, então não, você está faltando com a verdade. Vai me perdoar, e você não está fazendo isso por acaso. Você está fazendo isso porque caiu na fake news do gabinete do ódio do Lula e do PT. O senhor falou que ele agiu bem no caso do PCC, que os outros governos não fizeram isso. Você está me interrompendo agora, eu só lhe interrompi uma vez. Agora eu vou dizer, de fato, 1 ano e meio atrás, 2 anos e meio atrás, eu tinha um negócio que eu desenvolvi chamado Observatório Trabalhista. O que é o Observatório Trabalhista? Eu sou um cara sério, bem intencionado e gosto de falar a verdade, pouco importa as minhas conveniências. O que era o Observatório Trabalhista? Era um punhado de critérios objetivos que eu queria oferecer ao povo brasileiro como mecanismos práticos, objetivos, inteligentes, racionais de avaliação do desenvolvimento do governo brasileiro, sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre quem quer que seja. Esse Observatório Trabalhista está na internet. E eu percebi, anotei claramente, há 3 anos atrás, que a transferência dos líderes das facções criminosas para presídios federais, que eu reclamava e tinha prometido como candidato, e que ninguém tinha feito, o Bolsonaro fez. Eu, então, devo ser um picareta intelectual e não dizer, porque o Observatório Trabalhista era um critério prático. Como é que está a taxa de homicídios no Brasil? Caiu. Isso é um elogio ao Bolsonaro? Trazendo para hoje, para contemporâneo, isso é mentira. Mentira grosseira, calúnia. Isso é injúria a mim. Eu considero o Bolsonaro um bandido, despreparado, e por isso eu sempre fui oposição ao Bolsonaro. Eu fui às ruas pelo impeachment do Bolsonaro. Eu assinei 3 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu fui à Corte Internacional de Haia representar contra o caráter genocida do governo Bolsonaro, porque o Brasil tem 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram de Covid-19. Ninguém fez oposição. Sabe quantas vezes o Lula foi às ruas pelo impeachment do Bolsonaro? Nenhuma. Sabe quantos pedidos de impeachment o Lula assinou contra o Bolsonaro? Nenhuma. Sabe qual foi o voto que garantiu o auxílio emergencial de emergência? Foi o voto do PT. Sabe quem deu o voto decisivo para manter o orçamento secreto, roubalheira, que salvou o Bolsonaro da desmoralização completa? O PT. O Lula salvou o Bolsonaro. E só se explica a sobrevida do Bolsonaro porque o Lula o salvou, recusou-se. O Lula mandou a tropa de choque dele me agredir fisicamente aqui na Paulista. E eu é que tenho sido auxiliar do Bolsonaro? Isso é mentira grosseira. Renata, vai lá. Candidato, bom dia a todos. Bom dia, candidato. Eu vou falar mais um pouco de educação. Agora, deixa eu dizer outro número. Desde os 26 anos do Plano Real, houve um momento no governo Bolsonaro, 2 anos atrás, em que a taxa de juros foi a menor da história. O que eu devo fazer? Eu ser um picareta, um petista mentiroso e dizer que não, que a taxa de juros do Bolsonaro é maior do que a da Dilma, de 13,75%? Eu sou um cara sério, rapaz. Candidato, vamos falar um pouquinho de educação? O senhor fala muito da educação do Ceará, que, de fato, é muito reconhecida, principalmente pela gestão, pelos incentivos aos municípios, formação de professores, e fala, inclusive, no seu plano, em transferir, em transpor, de alguma forma, a educação cearense para o Brasil. Eu queria entender como é possível
para um país tão diverso como o Brasil, em que a educação na Amazônia é muito diferente da educação em São Paulo, por exemplo, como transferir essa política cearense para um país enorme como esse, e ainda a política cearense que tem características muito locais, né, de ajuda de municípios próximos, um ajudar o outro. E o senhor tem falado muito, inclusive, da questão pedagógica, que precisa mudar a forma como se educam as crianças, como uma educação mais contemporânea. É possível fazer algo unificado para o Brasil, que venha do exemplo do Ceará? Mais do que possível, é absolutamente necessário e inadiável. A minha proposta do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que eu advogo, assume a tarefa de fazer da educação pública brasileira uma das 10 melhores do mundo em 15 anos. De onde eu tiro essa audaciosa perspectiva da experiência prática do Ceará. Qual é a ideia, entretanto? É revogar o federalismo? É invadir as autonomias dos municípios? Não, não, não. O que é que cabe nesse projeto à União Federal? Basicamente duas coisas: padronizar o sistema pedagógico e de avaliação e reforçar o financiamento. É basicamente isso. O que é... Mas como padronizar o pedagógico? Padronizar o pedagógico é o seguinte: o Brasil hoje tem uma escola que nós herdamos do século XIX, que é um fordismo absolutamente inútil. Em tempos de Google, você impõe ao alunado brasileiro um decoreba de um enciclopedismo raso que não presta para nada. Salvo o esforço e o sacrifício dos professores que ainda estão salvando a lavoura, em tempos de Google, de óculos de VR, você botar um garoto para tomar banho em tempos de frio e ir para a escola de ônibus e chegar lá e ver um professor dizendo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso em 22 de abril de 1500, é puro lixo. Nós precisamos revogar esse enciclopedismo raso e introduzir uma pedagogia que seja a pedagogia disruptiva do profissional do mundo digital, da economia do conhecimento. Aqui são coisas muito, muito instigantes. Nós temos que ensinar conteúdos, inclusive, de 2 pontos de vista diferentes, para, mexendo com a cabeça do estudante, forçá-lo à atitude correta do profissional digital, que é a da associar informações que estão postas e criar uma informação nova. Isso não será feito no varejo de municípios paupérrimos, municípios médios, municípios ricos e tal. Isso é um padrão pedagógico e isso exige um retreinamento de todo o magistério brasileiro. E aí nós mandamos de Brasília para os municípios e para os estados pisos salariais que, em São Paulo, o estado mais rico do mundo, não é cumprido, ou é cumprido de forma fraudulenta. Como? Pega os quinquênios, as recompensas de tempo de serviço, etc., etc., e botam por dentro do piso salarial. No Ceará, a gente faz o piso como base de incidência dos prêmios, das gratificações, dos quinquênios, etc., etc. Então, e a federação está quebrada. A gente devia estar discutindo isso nesse momento. A Federação Brasileira está liquidada. Agora, por exemplo, o ministro Barroso deu uma liminar e o Supremo, por maioria, acatou, de suspender o piso salarial dos enfermeiros. Porque nada mais justo que o enfermeiro possa ganhar R$3.500, R$4.000, só que os estados e municípios estão quebrados. E a única proposta que tem para reestruturar financeiramente o Estado, depois me pergunte como, é a minha. Então, a primeira tarefa é esse retreinamento geral do magistério. Isso supõe mudar o padrão de financiamento. E se os municípios e estados estão quebrados, eu preciso reforçar as estruturas de cofinanciamento, com base na lógica do Fundeb, mas nós temos que ampliar. E assim, é possível? É perfeitamente possível. Vou dar só um dado e arremato a resposta neste ponto. A renúncia fiscal sobre produtos de luxo na cesta básica, de novo, ele vai dizer que eu estou elogiando o Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro que fez, isso vem de trás para a gente localizar os problemas. Simplesmente o lobby corrupto de produtos de luxo meteu na cesta básica do povo salmão, queijo suíço, filé mignon e mais 33 produtos de luxo. E a renúncia fiscal de PIS e COFINS na cesta básica são R$8 bilhões. Sabe o que é que eu posso fazer com R$8 bilhões? Botar 1 milhão de crianças em tempo integral numa creche para nenhum rico de São Paulo botar defeito. Trata-se de que senhor você quer servir. Posso só complementar pela Claro que educação? O senhor tem falado muito nas redes sociais dos últimos resultados do IDEB, dizendo que o Ceará, mais uma vez, tem 70 das 100 escolas. Não, desculpa, 87. 87. Agora, o senhor viu... Sorry. Não, mas é que isso o senhor está falando do IDEB. Do IDEB. O senhor conhece o SAEB, que é a prova que chega ao IDEB? Sim. O senhor olhou os resultados do Ceará e o Ceará... Problema. Posso só concluir? Perdão. Desculpe. O Ceará, assim como todos os estados, assim como o país, também caiu na aprendizagem. Então, a prova de matemática e de português, o Ceará também diminuiu. E o que o senhor destaca é o IDEB, que todos os pesquisadores e educadores disseram que esse ano não é possível destacar por causa da pandemia, porque o IDEB considera também a aprovação. E a aprovação no Ceará foi de quase 100% nesse ano de pandemia.
porque não era possível mesmo, foi algo correto que muitos estados fizeram, porque não vamos reprovar os alunos durante a pandemia que não estão nem na sala de aula. Agora, o senhor não acha que deveria usar os dados de aprendizagem em vez dos dados do IDEB, que estão sendo totalmente rechaçados por pesquisadores e educadores? Eu uso indicadores quaisquer que sejam. Me restam na televisão 52 segundos. Percebe? Eu tenho que ser econômico. Mas no Twitter o senhor tem mais espaço, dá para falar. Não, eu estou fazendo isso. Então, veja, nós, por exemplo, em Sobral, que é onde nós começamos a experimentar esse novo padrão que eu estou propondo ao Brasil, nós já trocamos o IDEB pelo PISA. Por quê? Porque nós atingimos o IDEB de 2030. Pois é. Mas então, o que é que nós fizemos? Levantamos o sarrafo e trouxemos o padrão internacional. Agora, isso quer dizer que, em termos absolutos, a educação do Ceará é um fim de estágio? Não, é apenas ali uma evidência que eu quero dar ao povo brasileiro de que um estado muito pobre do Nordeste do Brasil fez uma revolução na educação. E levanto qualquer indicador, SAEB, SPAES Alfa, IDEB, PISA, qualquer indicador que você aplique no tempo, nos últimos 15 anos, 20 anos para cá, é uma revolução que aconteceu verdadeiramente num estado muito pobre. Para dizer o quê? Que isto é muito mais do que possível de fazer no Brasil. Mas o senhor reconhece que caiu a aprendizagem de português e matemática. Escuta, nós tivemos uma pandemia. O absenteísmo, né, na coisa como solução desesperada para evitar a contaminação, comprometeu o ano letivo das pessoas. Não é razoável também que se atribua a isto uma queda meritocrática, não é uma queda de mérito. E vá ver qual é o Estado que já está com políticas de compensação disso, com contraturno, com avanço para botar em tempo integral, desde a pré-escola até o nível médio. Nós já temos a meta, 60% das nossas escolas já são em tempo integral, no nível médio, e já temos orçamento, projeto e locação para até 2024 universalizar. Pergunto qual é o Estado brasileiro que tem indicadores como o nosso. Nenhum. É só um exemplo que eu quero dar, para as pessoas terem, porque no Brasil está assim. Tem alguns estados parecidos, Pernambuco está muito parecido, né? O Espírito Santo, Paraná. Sim. No nível médio, sim. Eu não estou querendo dizer que nós somos, sabe, a flor do abacaterol e que acabou a obra, não. Estou só dizendo, de novo, uma única razão. No Brasil ninguém tem proposta, deixa tudo como está. Aí a gente se aventura e dá o rosto para bater, tem uma proposta. Aí você tem um esforço imenso da elite de descredibilizar a proposta. Aí eu vou e digo de onde vem o dinheiro, sou o único, e digo como é que vou viabilizar politicamente. E aí vão me perguntar como é que eu vou fazer para manejar o Congresso brasileiro. Você não percebe? Isso é todo um jogo de ceticismo para deixar tudo como está. E eu só quero ser presidente do Brasil se for para mudar. Se não, elejam os que estão aí. Alô, alô? Agora sim. Eu vou encerrar, a gente ainda tem um tempinho, mas não vai dar para fazer uma pergunta com a resposta, a gente vai acabar estourando o tempo. Candidato, eu vou para o intervalo, a gente volta na sequência com a sabatina com o candidato Ciro Gomes, a gente vai ter perguntas de entidades civis no próximo bloco. Agora a gente vai, então, para o intervalo. Quem está aqui no estúdio... não, quem está no estúdio não, quem está no Teatro FAAP não, mas quem está acompanhando em casa fica com os comentários e com as informações da nossa repórter Juliana Pio. Juliana. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela internet. Hoje a gente está realizando a última da série de sabatinas que o Estadão está realizando em parceria com a FAAP, aqui no Teatro da FAAP, em São Paulo, nesse palco histórico da cidade de São Paulo, que hoje está sendo utilizado em prol aí da democracia. Como eu falei, essa é a última da série de sabatinas. Na segunda-feira, a gente contou com a candidata Simone Tebet, do MDB, que aceitou democraticamente o nosso convite, assim como o candidato Ciro Gomes, que está aqui com a gente hoje, do PDT. Os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva recusaram o nosso convite para participar das sabatinas e, no lugar, a gente organizou um evento alternativo para discutir aí as ações e os caminhos, as propostas para um futuro melhor do país. Além do Ciro Gomes, hoje aqui com a gente no palco do teatro, a gente tem também a presença da jornalista Renata Cafardo, colunista e repórter especial do Estadão, a participação também de Pedro Venceslau, que é repórter da editoria de política do Estadão, e Edilamar Galvão, que é coordenadora do curso de jornalismo da FAAP.
A gente tem como mediador, né, o Daniel Fernandes, que é jornalista do Estadão, e a sabatina está sendo transmitida ao vivo pelas plataformas digitais do Estadão, da FAAP e também da Rádio Eldorado. Inclusive, se você perdeu alguma sabatina, seja essa com os candidatos à presidência ou com os candidatos ao governo de São Paulo, é só você acessar a TV Estadão no YouTube que você consegue encontrar aí os links dos vídeos, né, de todo o debate na íntegra, todas as sabatinas na íntegra, para você ficar por dentro de como é que foi e te ajudar aí a escolher o seu candidato nas urnas no próximo mês, né? Nesse primeiro bloco, né, o Ciro Gomes respondeu algumas perguntas de temas importantes, como a educação, tratado pela Renata Cafardo, temas esses que a gente também aborda numa série de reportagens especiais que o Estadão lançou especialmente agora para as eleições, que a gente chama de Agenda Estadão. Nessa série de reportagens, a gente discute temas importantes aí para o crescimento do país e traz para 15 perguntas para o próximo candidato eleito, ou 15 desafios, vamos dizer assim, né, para o próximo presidente eleito aí, que ele vai ter que exercer para poder realmente ajudar nesse crescimento do país, no futuro do nosso país. Quem quiser saber mais, é só acessar a Agenda Estadão no site do Estadão, estadão.com.br, ou jogar aí no Google também, que você encontra essas reportagens especiais. Outra ferramenta interessante que a gente tem aqui no Estadão, lançada recentemente, é o agregador de pesquisas, que faz uma média aí das últimas pesquisas realizadas e traça um possível cenário da corrida eleitoral. Eu tenho aqui dados atualizados, né, dessa média Estadão, e a gente vê que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está à frente aí das pesquisas de intenção de voto com 45%. Segundo a média do agregador de pesquisas. Em segundo lugar, a gente tem Jair Bolsonaro, do PL, com 33% das intenções de voto. Seguido vem Ciro Gomes, do PDT, com 6%. E, por último, Simone Tebet, do MDB, com 4% das intenções de voto. Eu queria também aproveitar para sugerir uma outra ferramenta que a gente tem, que é o Feed Estadão, que é uma ferramenta em formato de rede social, que a gente reúne cards, imagens, vídeos, áudios, vídeos explicativos também, tudo para você se manter informado de uma forma realmente interativa. É só entrar também no site do Estadão ou no Google Feed Estadão para você saber melhor. Por último, também convidar vocês, neste sábado, agora às 18h30, o Estadão faz um debate com os principais candidatos também à presidência da República, com um pool de imprensa, de veículos de imprensa. A gente vai transmitir ao vivo e eu sigo com você, Daniel. Olá, voltamos com a sabatina Estadão FAAP, hoje recebendo aqui no Teatro FAAP Ciro Gomes. É importante lembrar, antes da gente voltar propriamente para a sabatina, que os candidatos Lula, do PT, e Bolsonaro, do PL, foram convidados pelo Estadão e FAAP e declinaram do convite. A gente lamenta profundamente a decisão dos candidatos, pois a gente sabe que quem perde com isso é o eleitor e quem perde com isso é a democracia. Nesse segundo bloco, a gente vai exibir, daqui a pouco, perguntas de entidades civis para o candidato. Edilamar, Pedro, Renata, vocês podem, e o candidato também, claro, podem e até devem, se assim desejarem, aprofundar essas questões, as questões que vão ser feitas com o candidato. Vocês fiquem livres para interagir conforme acharem necessários. Vou passar um outro recado que o pessoal da organização me pediu, e é do chefe, então tem que fazer. Vamos ser mais concisos, procurarmos sermos mais concisos nas respostas, também nas perguntas. Isso se aplica também a mim, que faço agora uma pergunta para o candidato. Candidato, em 12 de setembro, o IPEC mostrava Lula com 46% das intenções de voto, Bolsonaro tinha 31%, e o senhor ocupa a terceira colocação, ocupava nessa pesquisa, com 7%. Eu pesquisei 4 anos antes, mais ou menos na mesma época, 24 de setembro de 2018, Bolsonaro tinha 28%, Haddad tinha 22% e o senhor 11%. A minha pergunta pretende extrair do senhor quais são as suas impressões em relação a essa queda. O senhor, nos 4 anos da eleição passada para essa, se colocou contra Bolsonaro, o senhor disse aqui que se colocou sempre contra Bolsonaro. Nessa campanha, o senhor se coloca contra o populismo de esquerda e o populismo de direita. Mas eu queria saber, na opinião do senhor,
avaliando o desempenho que o senhor tinha nas pesquisas anteriores e nessa de agora, desse ano, por que o senhor fica menor? Por que o senhor está menor na corrida eleitoral? Eu me insurjo contra essa leitura superficial das pesquisas, não que eu não conheça o caráter científico possível das pesquisas, mas é que, no Brasil, você tem algumas peculiaridades que só tem aqui. Primeiro, quase todas as pesquisas no Brasil, há mais de 2 anos, são pagas por bancos. E os bancos têm uma intenção. Qual é? Confinar o sistema político a mais do mesmo. Então, você deriva para discutir fascismo, comunismo, em pleno segunda década do século XXI, temas de costumes, etc., etc., mas a substância, que é o sistema tributário, o modelo de juro, o modelo de câmbio, o modelo de desindustrialização, o modelo que gerou desemprego e informalidade recorde na história do país, isso ficam fora do debate se depender dessa estrutura. Primeira questão. Segunda, pesquisa, estatisticamente, ela supõe a homogeneidade do universo. O que é isso? É a sopa, a colherinha da sopa. Então, vale a pena. O que você faz quando vê uma sopa que está de ontem para hoje em cima do fogão? Primeira providência, instintivamente, você mexe a sopa. Ou seja, você homogeneiza o universo. Por quê? Porque aí uma colherinha tomada em qualquer lugar é o gosto da sopa. Na política, não é assim. O universo ele não está homogêneo. É uma coisa impressionante. Coisas novas, por exemplo, eu faço pesquisa no Ceará há 42 anos. Nunca introduzimos a variável religião, porque, se fizéssemos, dava rigorosamente a mesma coisa. Hoje, os evangélicos estão votando para um lado, os católicos por outro. Nós estamos herdando a hiperfragmentação norte-americana, que é o terror das pesquisas lá. As pesquisas nacionais nos Estados Unidos já não são feitas nacionalmente. Eles têm algoritmos em que eles pegam o hispânico, o sulista, o nortista, o branco, o jovem, o aposentado, o negro, e vão cortando pela presença. Segundo, o absenteísmo. Então, o absenteísmo é o quê? No mundo, o voto é livre, o voto é voluntário. No Brasil, o voto era obrigatório. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral introduziu um aplicativo de celular que, na prática, transformou o voto em voluntário, porque você não precisa mais ir justificar. Basta apertar o aplicativo na praia, no restaurante, em qualquer lugar, não vai votar. Como? Não estou ensinando. O voto é um direito e um dever com a democracia. Estou só dizendo o que, de fato, está acontecendo no Brasil. Não é que eu goste disso, acho muito ruim o que está acontecendo. Portanto, as pesquisas têm que ser lidas com essa dinâmica. De outro lado, eu nunca me apresentei candidato porque é fácil. Eu sou um abolicionista numa elite de escravistas, e o escravismo no Brasil durou 380 anos. Então, a luta dos abolicionistas foi uma luta dura, a gente morreu, foi perseguida e tal, e eu estou lutando. Então, o político ele não surfa no retrato. Ele valoriza o filme. Pesquisa é retrato. Fotografou hoje e amanhã vai ter um debate, o Lula não vai. Qual é o preço que ele vai pagar por isso? Nenhum. Ou um preço amargo, que todo mundo vai dizer, ih, caramba, quem não vai para o debate é porque não tem nada a dizer e tem muito a esconder, que é o caso, não é? do Lula. E aí 60 milhões de pessoas vão assistir um debate. O Bolsonaro vai perder a estribeira, vai fazer de novo o que ele fez com a Vera Gama. Qual é o efeito disso? E o que é que o sistema quer? Quer me abater, quer abater o meu eleitor, quer abater o meu militante, para poder confinar o debate entre o coisa ruim e o coisa pior, de maneira que o inferno acaba ganhando, qualquer que seja o candidato que ganhou. Bom, então agora a gente vai, conforme prometido... Só para ter clareza, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de preço da Petrobras e teto de gasto, eu já falei. Este é o modelo econômico. Se não for isso, eu estou elogiando ou estou criticando quem? O Lula praticou este modelo, o Bolsonaro pratica esse modelo que herdou do Fernando Henrique. É disso que se trata. Nós fechamos 600 mil pontos de comércio do desmantelo do PT para cá. Fechamos 38 mil indústrias, a sede dessa crise é São Paulo. Enquanto isso, 4 bancos brasileiros estão entre os 10 mais lucrativos bancos do planeta Terra. Confiram no Google. Muito bem. Vamos, então, para a primeira pergunta, como eu prometi, das entidades civis. Quem faz a pergunta é a Luana Preto. Ela é presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Vamos lá, gente? Olá, meu nome é Luana e eu sou presidente executiva do Instituto Trata Brasil.
A minha pergunta para o senhor candidato é o que o senhor fará para acelerar as ações em prol do cumprimento das metas estabelecidas no novo Marco Legal do Saneamento Básico, que coloca que até o ano de 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% da população precisa ter acesso à coleta e tratamento do esgoto. Nós temos que aperfeiçoar o marco, que pode ser visto como uma inovação, para homogeneizar aqui a conversa com a juventude. O Brasil mantinha como estritamente estatal a responsabilidade por promover o saneamento básico lato sensu, que é água tratada, esgoto tratado, destino final de lixo, que eles agora chamam de resíduos sólidos, não é? Então, isso é o macro. Então, nós temos nessa lei metas e ela permitiu a privatização por vários mecanismos, concessão, PPP, uma série de coisas. Qual é a grande questão? A grande questão é que saneamento básico não pode ser feito por unidade municipal, como a lei determina que seja. Portanto, a prevenção é que sejam feitos consórcios. Aí você tem hoje o caso Rio Branco, no Acre. O município de Rio Branco tem uma companhia e ela é razoavelmente rentável. Para ela fazer o consórcio, para universalizar as metas de 2033, ela vai ter que fazer um consórcio com municípios que são deficitários, e o Rio Branco está recusando fazer. E a lei não prevê isso. Então, é preciso que a gente tenha clareza da heterogeneidade, da diferença do Brasil. Então, você tem São Paulo, por exemplo, Jardins, Pinheiros, Morumbi, de bairros que remuneram perfeitamente o imobilizado do saneamento, da distribuição de água tratada, destino final de resíduos sólidos, mas você tem uma periferia muito pobre que não tem como. O que é que se fez ao longo do tempo? Subsídio cruzado, em que você cobra uma tarifa um pouco mais cara dos lugares mais ricos para financiar o desequilíbrio, porque o vibrião da cólera ele não sabe a diferença entre periferia e bairro rico. Esses aperfeiçoamentos eu quero fazer, o que supõe que nós vamos ter que botar dinheiro público para catalisar essa universalização do saneamento básico. E essa é uma das metas que eu tenho. Por quê? Porque o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo anuncia o compromisso de gerar 5 milhões de empregos em 2 anos. E aquele vetor que tem mais capacidade de acionar empregos de baixo nível de sofisticação, de qualificação, e que não importa insumos do estrangeiro, e que tem 14 mil obras já licitadas e licenciadas e que estão paradas no Brasil, é a construção civil. Então, a ideia é a urbanização de favela, micro e macrodrenagem, saneamento básico, água tratada, para gerar os milhões de empregos que estão comprometidos no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu ia até passar para a segunda pergunta, mas como eu fiz uma anotação aqui sobre o plano dos 5 milhões de empregos, eu acho que já é uma oportunidade para a gente entrar um pouco nesse assunto. Depois eu vou para a segunda pergunta da entidade, das entidades civis. O senhor falou, né, agora, novamente, 5 milhões de empregos por meio do plano emergencial de pleno emprego. Eu acho que é o... 2 anos. Em 2 anos, os 2 primeiros anos do governo do senhor. Eu estava pesquisando para essa sabatina, olhando os dados do CAGED, do Ministério, agora Ministério do Trabalho e Previdência, né? Anteriormente só Ministério do Trabalho, e a gente teve um saldo. Aí eu queria que o senhor explicasse. 5 milhões, eles são o saldo de empregos e demissões, são 5 milhões de criações, de criação efetiva de emprego, porque a gente tem... Porque eu interpreto, e queria que o senhor defendesse essa criação de 5 milhões, porque... Nesse ano, foram 1,5 milhão de empregos. Eu não estou trazendo o histórico, porque o histórico pode estar contaminado com a pandemia, certamente está por tudo que aconteceu. Mas a gente, esse ano, com condições melhores, com o país voltando a ter uma vida normal, nós tivemos 1,5 milhão de empregos do saldo. Eu estou falando do saldo. A criação é muito maior, vai para 13 milhões, eu acho. O senhor não acha um desafio muito grande criar, numa realidade que não vai ser muito diferente da desse ano, 5 milhões de empregos em 2 anos? A gente está falando de um crescimento em cima desse 1,5 milhão até agora. O que o senhor acha possível isso e de que forma? Veja, se o país, estagnado como está, criou um saldo de 1.500.000 empregos, a meta do Projeto Nacional de Desenvolvimento é perseguir 5% de crescimento econômico. Portanto, a duplicar isso é simples. E duplicar significaria 3 milhões por ano. Eu estou falando em 2,5 milhões por ano. E eu estou dizendo aonde e como, e de onde vem o dinheiro. Por quê? Porque o emprego industrial, que eu vou perseguir, aí tem lá toda uma proposta de retomada da indústria brasileira nos complexos industriais, onde o Brasil tem alguma maturidade tecnológica, onde o Brasil tem escala já pelo seu mercado doméstico, e onde o Brasil, pela compra governamental, status protegido pela nossa posição na OMC, pode fazer uma política de desenvolvimento regional, inclusive,
Complexo da saúde, nós entramos na pandemia importando equipamentos de proteção individual, máscara da China, respirador da China. O governo brasileiro está gastando 17 bilhões de dólares por ano, gerando emprego lá fora. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Nós estamos fazendo no Ceará. Desculpa a minha vivência, eu trago isso aqui não é para gabolice, não, é porque eu sou uma pessoa muito experiente e muito cuidadosa com as promessas. E eu estou falando aqui o exemplo da construção civil, porque é o emprego de relativo custo mais barato. Então, como é que eu vou fazer para gerar? Eu pego 14 mil obras. Qual é a característica delas? Estão paralisadas, mas já foram licitadas, que é um calvário, já foram licenciadas, sob o ponto de vista ambiental, que é outro calvário no Brasil, e elas estão aí, prontas, algumas delas, para terminar e já germinar resultados importantes para a qualidade de vida, para a empregabilidade e para a eficiência sistêmica da economia brasileira. Eu já convoquei aqui a Abdib, por exemplo, vou fazer um pente fino em que não seja o clientelismo corrupto das comissões para as empreiteiras, que tem sido a prática do PT e do Bolsonaro, orçamento secreto, acaba no primeiro dia, e essa comissão vai hierarquizar as prioridades. A partir daí, eu vou retomar essas obras. Como é que eu vou retomar? Vamos lá. Eu vou cortar 20% das renúncias fiscais, que no Brasil hoje, eu já citei o exemplo da renúncia fiscal de PIS e COFINS para produtos de luxo na cesta básica, 8 bi. Estou falando em cortar 20% de 350 bilhões, dá 70 bilhões de reais. Pronto. As 14 mil obras paradas, num ano eu tenho 70 bilhões de reais para retomá-las. Obrigado, candidato. Bom, agora vamos, então... Agora, de quem eu vou cortar os privilégios está informado, e a quem eu vou beneficiar está sendo bombardeado contra o fascismo e contra o comunismo, que não bota comida no prato de ninguém. Bom, vamos mudar de assunto, certamente, na próxima pergunta, porque quem faz a pergunta é o Renato Sérgio Lima, ele é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olá, meu nome é Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A minha pergunta é sobre o que o governo federal pretende fazer para enfrentar o crime organizado no Brasil, considerando que, se nós olharmos, por exemplo, para a Amazônia, nós veremos que das 30 cidades com taxas de homicídios com mais de 100 mortes para 100 mil habitantes, 1/3 fica na Amazônia, e na sequência das rotas internacionais de tráfico de cocaína. E essa cocaína, se a gente considerar a cocaína que não é apreendida, com base nos dados da ONU, do Escritório da ONU para Crime e Drogas, tem um valor estimado em 330 bilhões de reais. 3 vezes mais do que nós gastamos, União, Estados e municípios, na área da segurança pública. Ou seja, nós estamos falando de um mercado com um poder econômico gigantesco, nós estamos falando de estruturas de políticas públicas que não dão conta de lidar com esse problema, e como é que, de certa forma, o governo federal pode ajudar e, mais do que isso, ser linha de frente ao combate a essa criminalidade. O Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo assume um compromisso de mudar a tecnologia, mudar a inteligência, mudar a institucionalidade em relação a essas questões, e, necessariamente, eu quero trazer para o debate o que deveriam todos os candidatos fazer, a questão do orçamento. Vou começar de trás para diante. Sabe quanto é o orçamento esse ano, garotada, do Brasil? 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Sabe quanto é que está indo para juro, para banco? Nos últimos 12 meses, 500 bilhões de reais. Sabe quanto é amortização e rolagem de dívida? Dá 52 de cada 100 reais de todo o orçamento. Sabe o que é que resta para a segurança pública, uma das maiores emergências da sociedade brasileira? 33 centavos de real por cada 100 reais do orçamento. 33 centavos, dinheiro que a gente não sabe mais nem como é que conta. O Brasil está gastando 0,33% do orçamento com segurança pública. É mentira, está aqui os números. Eu consulto sempre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o melhor think tank no Brasil sobre esses assuntos. É absoluta mentira de todos os políticos que nos governam que têm preocupação real com a questão da segurança pública. E aquilo pouco que se coloca para enxugar gelo, porque a matriz institucional está errada, e eu explico rapidamente, quanto possível, esse assunto, já dizendo o que eu pretendo fazer. Ora, no limite, a distribuição da droga, fora as grandes correntes de atacado, que estão em Corumbá, Fortaleza, Corumbá, Salvador, Corumbá, Paranaguá, Corumbá, Porto do Rio de Janeiro, etc., salvo essas grandes correntes de atacado, quando você vai para o mercado doméstico no Brasil,
essa rede se aperfeiçoa no varejo, no avião do tráfego que mora na periferia, que é um jovem bombardeado pela cultura do consumismo, compre, 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 a família não tem renda e nós caímos, os meninos caem na oferta tentadora de um trocado para distribuir como avião. O sistema foi montado numa lei feita pelo PT, copiada dos Estados Unidos, contra a minha opinião, para reprimir jovens negros e pobres que não cometeram, por primeiro, nenhuma violência na periferia. Resultado, a população carcerária brasileira subiu de 280 mil, quando o Lula tomou posse, para 1.230.000 pessoas, se nós incluirmos os mandados de prisão em aberto. E as universidades viraram verdadeiras universidades do crime, porque o garoto é preso como avião do tráfico, não cometeu nenhuma violência, é condenado por essa legislação estúpida que os americanos já se livraram dela, e ela está aqui no Brasil, e aí ele entra no presídio. Quando ele entra no presídio, na primeira noite, ou se filia uma facção, ou morre, ou vai ser estuprado. Candidato, posso só complementar a pergunta de segurança? Só terminando o raciocínio. Então, aí ele vira um soldado perigoso do crime violento. O que é que eu pretendo fazer? Entender que isso está errado. E a primeira providência, quem é que reprime o tráfico de droga? A polícia local? Impossível. Por quê? Porque deixaram as facções criminosas tomar sede. Hoje, quem manda na periferia do Brasil não é o Estado de Direito Democrático, são as facções criminosas. Onde pacificou o domínio de uma delas, São Paulo, você diminui os homicídios em troca da liberdade para lavar dinheiro, para ter. Está acontecendo em São Paulo. No Rio de Janeiro também pacificou, porque uma das facções está brigando com a milícia, mas nos outros lugares o crime está explodindo, como Fortaleza, porque não se estabilizou ainda o domínio do território. A polícia local é trabalhador. E, como trabalhador, sua família vive ali naquele ambiente de terrorismo das facções criminosas e tem que desenvolver um modo de sobrevivência. Portanto, eu quero federalizar o enfrentamento disso em todas as instâncias. E aqui a ferramenta não é atirar para cima, entrar no morro, sabe, chutando porta de pobre, etc. A ferramenta aqui é a inteligência, é o algoritmo, é perseguir o dinheiro, é mudar a legislação para poder expropriar, na etapa da lavagem de dinheiro, o fruto do crime. Só isso vai resolver o problema. Mas eu só resolveu isso se eu lembrar ao povo brasileiro que, neste momento, depois de 40 anos de democracia protocolar, sabe qual é o efetivo da Polícia Federal brasileira? 11.600 pessoas, um terço da polícia do Ceará. Não é sério, né? Posso a elite falar brasileira do Ceará, montou uma polícia para não puni-la. Essa é a grande questão. Eu queria complementar que a gente faz muita associação automática entre melhora da educação e redução da violência. E isso no Ceará não aconteceu, apesar da melhora da educação. Como que o senhor explica isso? Aconteceu, sim. O problema é que nós não universalizamos ainda o tempo integral. Se você universalizar o tempo integral, você tira pesadamente o jovem da possibilidade do crime. Mas melhorou agora, nos últimos anos a segurança do Ceará? É porque não universalizou ainda. Não, o Ceará tem uma atipia. É que ele se organizou um partido político dentro da polícia e nós tivemos 2 episódios de motins absolutamente selvagens que mataram 350 pessoas em 30 dias. E as autoridades de lá, meu irmão inclusive, resolveram contemporizar com isso. E a sorte dessa gente é que não era eu o governador. E sobre os clubes de tiro? Como é que o senhor avalia o crescimento dos clubes de tiro, o papel que ele tem hoje nas milícias e como é que o senhor vai tratar esse tema se for eleito presidente? No meu governo, a arma será proscrita das ruas. Ninguém vai portar arma na rua se não for autoridade. Em relação, mantendo esse assunto de segurança, eu acho importante abordar outra questão, que é, nessa política que o senhor imagina para a segurança pública, como é que o senhor avalia a descriminalização do uso de drogas e em que nível? E não creio que o assunto seja esse, porque este, posto assim, colide com uma certa moral popular e com uma certa religiosidade e acaba nos trazendo, sabe, uma aversão de um povo que é tão pobre, tão sofrido e tão machucado quanto qualquer outro, mas que tem certas aversões por motivos morais e religiosos. Então, a discussão não é descriminalizar, é que tipo de pena você deve atribuir a um pequeno distribuidor de droga. No meu caso, claramente não será mais pena de cadeia. CBD, o senhor é a favor? Não entendi. O projeto do deputado Paulo Teixeira, do PT, tramita no Congresso sobre o óleo da cannabis, que é usado... Não conheço. Não conheço, não quero opinar sobre o assunto. Perfeito. Professor, a senhora quer fazer uma pergunta? A gente ainda tem tempo. Eu não entendo o assunto, eu não ouvi falar, vou comentar sobre isso. Desculpa, não sei de nada sobre isso. Olha só, eu queria colocar uma pergunta sobre um tema que o senhor gosta bastante, que é reforma tributária. Nós tivemos aqui ontem, na ausência do presidente Lula, né, nós fizemos um debate propositivo,
E o economista Bernard App fez diagnósticos muito importantes e precisos, e ele disse a respeito da dificuldade de se fazer reformas no Brasil, que, segundo ele, tem efeitos, benefícios difusos, mas resistências localizadas. Na reforma tributária que o senhor propõe no Projeto Nacional de Desenvolvimento, o senhor fala em alterar a composição da carga tributária, em desonerar a produção e o consumo e onerar a renda. O senhor aponta lá que pretende, que tem um projeto de aumentar a oneração de 60 mil contribuintes que são mais ricos e que só com esse imposto o senhor conquistaria 60 bilhões de reais por ano para o orçamento. A reforma tributária tem estado em pauta o tempo todo no Brasil e tem sido muito difícil de implementá-la por conta da necessidade de fazer composição com o Congresso. Então, o senhor tem um projeto de reforma tributária que atinge setores da economia que, historicamente, são resistentes e são poderosos. Como é que o senhor pensa em conseguir implementar essa reforma? Bom, primeiro, defender a ideia, para que a população, ao votar em mim, não vote em mim por esse populismo rasteiro que, infelizmente, infesta a vida política brasileira e sul-americana. Votar nas ideias significa tentar estabelecer uma cumplicidade coletiva, programática, ideológica, com a maioria popular, organizada, lúcida, pedagogicamente, não é? Você ensinar, dizer como é, explicar, dar o exemplo, etc., etc. Estou tentando fazer isso o tempo inteiro. E a minha grande contradição é que quem é ofendido pelas minhas ideias sabe e está lutando selvagemmente, bota a gente nas sabatinas para reproduzir coisas que me irritam, mentiras, grosseiras, etc., etc., para desqualificar e não deixar as pessoas lerem a carta. O negócio é desqualificar o carteiro para não ler a carta. Mas a questão básica é a seguinte: eu estou com uma proposta que é muito simples. Eu boto 300 bilhões de reais no caixa da União, 300 bilhões de reais no caixa da União por ano, se eu tiver êxito nessa proposta. 100 bilhões de reais eu encerro o déficit primário do Brasil, que é um déficit primário que vem, historicamente, explicando por que o Brasil impõe a maior taxa de juros do planeta Terra à sua economia e às suas famílias, 66 milhões e 600 mil brasileiros humilhados no SPC, 6 milhões de empresas no Serasa, na antessala de fechar, e 4 bancos entre os 10 mais rentáveis do planeta Terra, que compraram o sistema político, obrigaram o sistema político a reproduzir mais do mesmo. Então, 300 bilhões vem da onde? 100 bilhões eu abato o déficit, inclusive mudando a carga tributária sobre os mais pobres, e 200 bilhões eu digo de onde vem o dinheiro para radicalizar uma mudança na saúde, na educação, etc. 200 por ano. Tá? De onde é que vem? Quer ver? Segura aí. Vocês verem como, tecnicamente, não tem dificuldade. Qual é o critério? A melhor literatura pertinente ao assunto e as melhores práticas internacionais. Só isso, não tem nenhuma inovação mais revolucionária que a gente pode fazer no Brasil. E eu tenho, vamos dizer, condição técnica de, depois de superar a parte mais simples, tecnicamente, a gente colocar no debate outros assuntos. Vamos lá. Cortar 20% das renúncias fiscais. Hoje, já disse Salmão, cesta básica, mas uma locadora de veículos de Minas Gerais, chamada Localiza, e o setor, não paga R$1 bilhão de imposto. Então, todo menino que está trepado numa moto paga 4% de IPVA numa motocicleta, para trabalhar no aplicativo, e os donos de jatinho, de lancha, de jet ski, de helicóptero, não pagam IPVA no Brasil. Qual é a explicação? Então, corte de 20% das renúncias fiscais é simples de fazer, dá 70 bi por ano. Lá se vai. Eu quero introduzir um imposto que o mundo inteiro cobra. E eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do Brasil, com Itamar Franco, cobrei também. E a conversa mole de PT, não sei o que e tal, revogaram, que é o imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. O que é isso? O professor aqui, e você, e o cidadão aqui, e a cidadã ali, termina o mês, vai receber o contra-cheque, 27,5% do imposto fica para o imposto de renda. O cidadão que bota 1 bilhão e 300 milhões de reais no bolso de lucros e dividendos da Petrobras, criminosos, ou de banco no Brasil, 1 bilhão e 300 milhões na pessoa física. O cara bota no ano, no bolso, não paga um centavo de imposto. Eu já cobrei. O mundo inteiro cobra. Se eu voltar a cobrar, lá se vai mais 80 bi. Uma progressividade do imposto de renda. Eu já cobrei.
Uma pessoa de classe média paga 27,5%, um superartista, sabe, dessa coisa, um jogador de futebol que ganha 2 milhões de reais de salário por mês, paga 27,5%. É só criar uma alíquota mais progressiva de 35% e diminuir a alíquota para os mais pobres, aumentar a faixa de isenção. Eu também já fiz, quando eu fui ministro da Fazenda do Brasil. É do que se trata. Quer mais? O imposto sobre grandes fortunas, que ela está falando, atinge 58 mil pessoas. Não há no planeta Terra selvageria maior do que a concentração de renda no nosso país. 58 mil brasileiros apenas têm patrimônio na pessoa física superior a 20 milhões de reais. Eu quero cobrar 50 centavos de cada 100 reais de patrimônio na pessoa física. Com isso, eu bano a pobreza de 100% das 24 milhões de famílias que hoje estão passando fome no Brasil. Um super rico paga 871 super pobres de sair da fome e da miséria. Politicamente, isso daqui não passa. Por quê? Porque o sistema político brasileiro foi comprado, foi subornado por esse paraíso fiscal dos super ricos em que o Brasil se transformou. Por isso eu estou fazendo aquela pedagogia permanente, contando como é que faz. Mas qual é a chave para mim? Primeiro, propor. Porque a ideia não tem saída. Não, tem saída. Tecnicamente, está aqui 300 bilhões de reais para resolver a parada e sobrar dinheiro para todas as nossas pretensões. Segundo, propor nos 6 primeiros meses, que é a hora mágica de um presidente recém-eleito, reformista que nunca tivemos. Se não para botar a culpa no Congresso, a gente tem que dizer o seguinte: qual foi a proposta de reforma que o Fernando Henrique fez que o Congresso não deixou passar? Não tem. Qual foi a proposta que o Lula fez para reformar o país? Nenhuma. E a culpa é do Congresso? A culpa é de quem se rendeu ao conchavo da reeleição e o medo de CPI, porque tem filho fazendo fortuna na sombra do pai presidente da República, um e outro. E aí, moral diante dos tribunais, zero. Autoridade, zero. Conciliação com a corrupção, feita como elemento orgânico do modelo de poder no Brasil. Terceiro passo, negociar, porém negociar trazendo para a grande negociação da reforma do país uma mediação dos governadores e prefeitos. Está maduro. 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. E os deputados só atendem, só terminando, para a gente não ficar no impasse de que não tem proposta. Tem. Depois é o ceticismo se não é viável. Tecnicamente, é viável. Agora, como é que passa no Congresso é para deixar tudo como está. Quando eu vou terminando, interrompe. Então, assim, vou chamar os governadores e vou trocar a dívida dos estados e municípios, que hoje está asfixiando toda a estrutura federativa brasileira, em troca de um apoio sistemático dos governadores e prefeitos, que são quem tem prestígio sobre os deputados, alargando o entendimento e a negociação. E quarto e ponto final, para acabar com o curto-circuito, que rende à presidência da República a corrupção e a crise, eu quero, que persistir de impasse, mandar voto popular direto para o plebiscito. Muito obrigado, candidato. A gente estourou alguma coisa esse segundo bloco, a gente compensa no terceiro. 2 minutos do outro. É verdade, mas foi além dos 2 minutos, certamente. Acho que essa relação do presidente e da presidência com o Congresso é um bom tema para a gente voltar no terceiro bloco. Muito obrigado, então, candidato. A gente vai para mais um intervalo. Em instantes, a gente volta com a nossa última parte dessa sabatina. Juliana Pio, é mais uma vez com você. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos novamente que estão nos assistindo pela internet. Eu comentei no último intervalo sobre o debate que o Estadão e a Rádio Eldorado vão fazer nesse sábado, a partir das 18h30, com os candidatos à presidência da República, né, os principais candidatos aí. Esse debate ele é realizado também por um pool de imprensa formado, além do Estadão e da Rádio Eldorado, pelo SBT, pela Veja, Terra e Nova Brasil FM. Se você quiser acompanhar, a TV Estadão vai transmitir esse debate no YouTube a partir das 18h30, né, com os principais candidatos à presidência da República. Não perca, assim como a gente fez na semana passada com os principais candidatos ao governo de São Paulo. Quem não viu também pode assistir na TV Estadão no YouTube. A gente está aqui hoje, né, na última da série de sabatinas que o Estadão está realizando em parceria com a FAAP, aqui no Teatro da FAAP, né, nesse palco histórico da cidade de São Paulo, que hoje está sendo utilizado em prol da democracia. As sabatinas começaram na sexta-feira. Na segunda, a gente teve a participação da candidata Simone Tebet, do MDB, que aceitou democraticamente o nosso convite, assim como o candidato Ciro Gomes, que está aqui hoje presente. Os candidatos Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recusaram a participação aqui nas sabatinas com a gente, né, com as sabatinas Estadão FAAP.
Hoje, além do candidato Ciro Gomes aí do PDT no palco, a gente tem a participação da Renata Cafardo, que é colunista e repórter especial do Estadão, do Pedro Venceslau, que é repórter da editoria de política do Estadão, e da Edilamar Galvão, que é coordenadora do curso de jornalismo da FAAP. E o Daniel Fernandes faz a mediação dessa sabatina de hoje, que está sendo transmitida pelas plataformas digitais do Estadão, da FAAP e da Rádio Eldorado também. A gente está aqui ao vivo agora. Nesse segundo bloco, né, a gente viu que o Ciro Gomes respondeu perguntas de jornalistas e integrantes da sociedade civil aí, tratou de temas como emprego, segurança pública, orçamento, reforma tributária, né, temas esses que estão presentes numa série de reportagens especiais que o Estadão lançou exatamente para esse período eleitoral, né, para ajudar você, eleitor, a escolher o seu candidato aí nas urnas no próximo mês. Essa série de reportagens se chama Agenda Estadão e reúne aí 15 perguntas ou 15 desafios para o próximo presidente eleito. Tá bem interessante, se você quiser acessar, é só entrar no site do Estadão, estadão.com.br, ou no Google, você joga lá a Agenda Estadão, que você encontra essa série de reportagens especiais que o Estadão fez. Outra iniciativa também bastante interessante, que eu ainda não falei aqui, é o monitor de redes sociais, uma ferramenta que o Estadão lançou também nesse período eleitoral, em parceria com a Torabit. Essa ferramenta, ela reúne assim, o que está acontecendo nas redes sociais, o que está sendo mais falado pelos eleitores nas principais redes sociais dos candidatos. Então, você consegue ver, por exemplo, em qual rede social cada candidato está performando melhor. Eu tenho aqui, né, informações atualizadas, por exemplo, né, a gente vê que nesse momento o Ciro Gomes ele anda tendo mais menções do que a Tebet, na maioria dos dias, nas redes sociais. A gente consegue saber também quais os influenciadores que estão em destaque nas redes sociais e outras informações importantes. É uma forma bem interativa assim, de você se manter informado nessa reta final aí da corrida, né, da corrida eleitoral. Eu também já falei aqui do agregador de pesquisas, né, que reúne uma média das últimas pesquisas realizadas, né, e trouxe aqui alguns dados para vocês. É só digitar agregador de pesquisas no Google ou no site do Estadão. Eu volto agora com o Daniel aí para o nosso terceiro bloco. Oi, nossa, fizeram silêncio no momento exato. Muito bem, a plateia aqui está de parabéns. A gente volta com... Eu ia pedir, né? Falar, olha, pessoal, volta. A gente volta com o terceiro e último bloco da nossa sabatina com o candidato Ciro Gomes, que aceitou democraticamente o convite do Estadão e da FAAP para responder as perguntas da sociedade civil, da professora Edilamar e também dos jornalistas do Estadão. A gente agradece mais uma vez a presença, candidato. Pedro, queria começar esse bloco dando a palavra para você fazer uma pergunta. Ministro, a gente tem assistido uma pressão enorme pelo voto útil e, dentro desse movimento, houve um evento ontem que o ex-presidente Lula reuniu 8 ex-candidatos a presidente da República, exceto, diga-se, a presidente Dilma Rousseff. Eu queria que o senhor dissesse como é que o senhor avalia essa foto, que vai do Henrique Meirelles ao Boulos, e se o senhor, no segundo turno, vai votar nulo, caso tenha segundo turno. Pois é, a cultura brasileira está sem locus político, nós precisamos restaurar o locus, porque sem cultura não há identidade nacional, e o orçamento, não é? E adaptar as leis do mecenato brasileira, porque estão tendentes a serem apropriadas apenas pelas expressões culturais de retorno comercial. E eu estou muito preocupado com as expressões de cultura popular da periferia do Brasil e quero, então, adaptar as leis de fomento e de fomento à cultura para estimular a cultura popular e as expressões artísticas, estéticas, que não são... mas você perguntou, não foi isso, não. Deixa eu reciclar aqui. Eu já dei uma opinião sobre isso. Estava o Meirelles e o Boulos. Deixa eu dizer para vocês, o Meirelles é o autor do teto de gastos, que não existe na literatura, nem em país nenhum do mundo, e que, basicamente, protege com status constitucional o Tesouro Nacional como presa do sistema financeiro. E o Boulos, que faz a pose de grande líder das esquerdas puras do Brasil. Alguém está sendo enganado. E eu tenho certeza de que não é o Meirelles, que é o grande esperto de todos eles. Quem está enganando todo mundo é o Lula. Mas me constrange saber que a Dilma foi desconvidada para essa reunião.
Pronto, acabei a minha opinião sobre o assunto. Falou sobre Então, o golpe do- vai lá, Pedro, vai lá, Pedro. Faltou o senhor responder na Como eu eventualidade... disse, eu acabei minha opinião sobre o assunto. Só concluindo, ministro. Então denuncie que eu acabei minha opinião sobre Na o assunto. eventualidade de haver um segundo turno entre Tu Bolsonaro acha e Lula, mesmo? o senhor vai Tu votar acha nulo mesmo? ou vai viajar para Paris? Eu vou votar em mim. Votar em mim. Mas E, de novo, o gabinete do ódio e o mentiroso Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente está intoxicando a cabeça dele. Eu estava aqui na votação. Eu não fui para Paris no dia da votação. O que eu não fiz, porque é meu direito de cidadão, é fazer campanha junto de bandido. Isso eu não faço. Mas não há a menor chance. Mas o senhor Renata, desculpa, eu só vou para continuar. Mas o senhor não acha que, até pelo protagonismo que o senhor tem, de tantos anos no país, não, e é um direito do senhor, como o senhor disse, perfeito, não há questão em relação a isso. A minha questão é, isso não ajudou também, de alguma forma, a colocar tudo isso que nós, como brasileiros, inclusive essa o senhor... Essa é a mentira que o Lula quer que todo mundo acredite, tendo por coadjuvantes jornalistas que deveriam fazer o juízo crítico. Faça uma soma simples. Pega os votos que o Haddad teve e os votos que eu tive junto, e o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Então, a presunção dos canalhas mentirosos do PT é de que eu teria a capacidade de transferir para o Haddad mais votos do que eu tive para mim mesmo. Só na cabeça doentia dessa gente. Estou dizendo de novo, se houvesse jornalismo no Brasil, vocês estão obrigados a fazer essa conta lá no Estadão, que eu sei que tem um restinho de jornalismo lá. Você pega o seguinte, os votos que o Haddad teve, mais os votos que eu tive, o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Vocês querem o quê? Que eu seja responsável por ter do dobro dos votos que eu tive em favor do outro candidato que eu não tive? Para mim, só na cabeça doentia desse grande mentiroso em que se transformou o Lula. Agora, nesse ano, o senhor não tem zero possibilidade do senhor apoiar o Lula no segundo turno? Eu vou ao segundo turno para salvar o Brasil dessa tragédia. Eles vão matar o Brasil. As nações também se suicidam. Eu vou ao segundo turno e só Deus e o povo brasileiro, às 17h30 do dia 2, me tirarão a determinação de vencer essas eleições. Sim, mas qual a estratégia para subir dos atuais 5% em 11 dias? Atacar em Trancilim e defender em zigue-zague. O senhor pode explicar? Não, porque é secreta. Então vamos perguntar. Vai lá, Posso perguntar do teto de gastos? Então, o senhor falou do Henrique Meirelles. Será revogado no conjunto de reformas no primeiro 6 meses. E o senhor não precisa do Congresso para isso? Preciso. E o vai Congresso vai ser induzido a votar, por quê? Porque eu estou anunciando antes se eu for eleito. Então, eu teria sido eleito eu e as ideias. Portanto, o Congresso estará informado de que o povo brasileiro, revolucionariamente, me elegeu com esse pacote de ideias em que o teto de gastos está lá como impertinência absolutamente atécnica, aberrante e absolutamente violenta, que não existe em nenhum lugar do mundo, nem na literatura. E qual que é o instrumento fiscal que o senhor vai colocar no lugar para garantir a responsabilidade fiscal? A minha biografia. Isso é um instrumento Nenhum fiscal. único dia de déficit, nem prefeito da quinta maior cidade, nem governador do Estado, nem ministro da Fazenda. O único homem público brasileiro que nunca praticou um dia sequer de déficit público. Por que o mundo não faz isso? Os americanos têm uma tragédia dos déficits gêmeos, déficit comercial monstruoso e um déficit fiscal crônico, gravíssimo, em processo de agravamento. A Europa, milenar, a Europa não descobriu este remédio maravilhoso. Não temos condição de ajuizar o conflito distributivo no Brasil e queremos agora imunizar a política. Como? Deixando a fatia dos banqueiros livre do teto de gastos. Se fosse mesmo por austeridade fiscal, eu topo. Vai ver se eles topam. Vamos fazer com status legal, como os americanos fazem, na LDO, na lei de orçamento. Esse é o problema, é que eu sei ler essas coisas todas e eu tenho que ser banido do processo eleitoral brasileiro porque eu estou contando a história. Eu estou mostrando que o rei está nu. É assim, vamos fazer uma lei ordinária, portanto, com a flexibilidade de uma maioria do Congresso Nacional, podemos fazer até por lei complementar, em que a gente bota 100% das despesas correntes sob teto. Os americanos fazem isso. É o único país que eu conheço. Mas fazem isso como? Chegou um belo dia, deu problema. O desequilíbrio fiscal saiu do pactuado. O que é que faz? Para tudo. E há uma grande tensão, que a sociedade inteira participa, para resolver o equilíbrio fiscal. Dívida junto. E aí você faz das duas uma, um pouco de duas. Corta a despesa, aumenta a receita. Ou um pouco de duas, e aí atinge o equilíbrio fiscal. No Brasil, 52 de cada 100 reais do orçamento é a parte do leão dos bancos, está fora do teto de gastos.
29% é o gasto previdenciário, que está subindo 9% acima da inflação, porque o privilégio dos juízes, dos procuradores, dos militares, dos generais, dos militares não, dos generais, subiu 9% acima da inflação. Sabe para que está servindo o teto de gasto? Para deprimir o investimento, que hoje, em 4 trilhões e 800 bi, reduziu-se a 25 bi, os quais o Bolsonaro cristalizou na lei a roubalheira de 40% no orçamento secreto. Orçamento secreto, que é o eufemismo com que a nossa imprensa, infelizmente, está tratando a roubalheira sistematizada e vinculada com o voto majoritário do PT. Essa é a tragédia do Brasil. Percebe? Quantos dias eu pratiquei de déficit primário na minha vida? Prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda. Sabe qual foi o maior superávit da história do Brasil? 94, eu, ministro da Fazenda. Professor. Candidato, vamos mudar um pouquinho de assunto, e falar de sustentabilidade. O senhor falou, esses dias o senhor comentou numa live, e acho que também no Pará, o senhor falou sobre a possibilidade de exploração de minério pelos próprios povos indígenas, e o senhor falou da criação de uma empresa estatal que pudesse gerir isso. Isso tratou num ponto sensível, né, que a gente está pensando em sustentabilidade, em proteção da Amazônia, e eu gostaria que o senhor explicasse melhor como que o senhor pretenderia implementar essa possibilidade de exploração de minério pelos povos indígenas, e como é que isso ia ser gerenciado, e se isso não fere essa necessidade de proteção da Amazônia no momento. A minha proposta no Projeto Nacional de Desenvolvimento é assumir a sustentabilidade no território como um fato real da vida brasileira e não a retórica elegante ou simpática, absolutamente inconsequente para o nosso dia a dia. Então, a ideia é que o Brasil terá um zoneamento econômico e ecológico que vai definir no território o que pode, o que não pode, o que é razoável, o que não é razoável, vai definir uma reconversão produtiva radical, porque nós levamos 40 milhões de brasileiros para a Amazônia, por regra, ou agora, ou na geração anterior, migraram do Sul, migraram do Nordeste, a mando do governo, estimulado pelo governo, e a condição para você dar o título da terra do INCRA para o migrante era ele provar com o atestado do prefeito ou do padre que desmatou. Isso era 15 anos atrás, era assim. Então, o Paraná vai para a Amazônia, pega 10 malárias, só sabe fazer uma coisa, derrubar a floresta, pegar a madeira e vender, botar gado e tal, e depois derrubar mais na frente para tirar madeira e botar gado, e só sabe fazer isso. Mas a condição que o governo brasileiro dava para dar o título da terra, para ele poder tirar um crédito rural, era provar que desmatou. De repente, corretamente, diga-se bem da verdade, nós descobrimos que essa prática é insustentável. Resultado, criminalizou-se como crime hediondo o desflorestamento da Amazônia. Não estou dizendo que está errado, mas deixamos 40 milhões de eleitores para o Bolsonaro, cuja grande obra na Amazônia foi desmontar todas as estruturas de comando e controle e agora vai anistiar todas as multas de 1990 até cá. Ora, isso não é razoável, você criminalizar pobre que só sabe fazer isso, sem dar a ele uma alternativa, sendo que foi você que induziu essas pessoas a essa prática. Então, a ideia, faz o zoneamento econômico e ecológico, define no território o que pode, o que não pode, o que é para ser, o que não é para ser. Está aqui presente o Aldo Rebelo, esse debate foi feito ao redor do Código Florestal. Enfim, e, uma vez feito isso, eu vou apanhar imensos estoques de população, 40 milhões de pessoas, em que eu preciso promover a reconversão do trato produtivo tradicional. E vou mostrar para eles, com exemplo prático, com financiamento, com acesso a mercado, com capacitação, com marketing para fazer a venda de um produto sustentável da Amazônia no estrangeiro, uma nova farmácia, uma nova química, uma nova cosmética, tudo de base biotecnológica, que é o que eu penso no nosso projeto, e eu conheço com grande intimidade o Brasil e a Amazônia também. Pois bem, aqui eu posso, então, reprimir duramente o ilegal, o criminoso, aquele que está fazendo. No sensoriamento remoto, você faz uma queimada de 1,5 hectares, é um pequeno. Se você, pelo sensoriamento remoto do satélite, descobre que foram desmatados 500 hectares em uma semana, aquilo é um grande. Para isso aí, passa algema e leva preso. Para isso, eu preciso remontar toda a estrutura de comando e controle que está destruída. Isso que você falou, o ministro da Defesa, por ordem do Bolsonaro, está querendo me processar porque eu disse, pura e simplesmente, que o território amazônico brasileiro hoje é controlado por uma holding do crime. Fato absolutamente verdadeiro. Por quê? Porque o Amazonas, que é maior do que Portugal, Espanha, França e o pedaço da Itália, tem 2 delegacias da Polícia Federal. 2.
A estrutura da polícia, das Forças Armadas está completamente debilitada, Calha Norte completamente abandonado. Aquele território ali da Cabeça do Cachorro, Tabatinga, Alto Solimões, é tudo terra de ninguém. E eu pretendo tomar pé disso daí. Índios, minha vivência. Eu, muitos anos atrás, fui chamado para mediar um conflito em que morreram 6 pessoas, envolvendo os Cinta Largas em Rondônia. O que aconteceu? Os Cinta Largas eram uma tribo já aculturada, que é diferente de uma tribo como os Yanomami e outras populações que têm até um sistema imunológico muito débil. Portanto, é preciso, antropologicamente, conhecer a distinção disso e as pretensões de atitude, de sobrevivência diante da vida desta, daquela ou daquela outra comunidade indígena. Pois bem, os Cinta Largas, já aculturados, descobriram um afloramento de diamante. Pela legislação brasileira, aquilo era proibido de explorar. Vocês imaginam, uma tribo de pessoas, né, já aculturadas, com um afloramento de diamante, em que um diamante, uma pedrinha, dá 300 mil reais. O que aconteceu? Começaram a explorar com contrabando, e aí começou a gente chegar de fora da gente e matando gente. Eu fui para lá mediar. Daí nasce a minha ideia, que não está fechada, porque tudo isso no Brasil eu quero consultar a inteligência. Quando eu concluo a minha ignorância sobre determinados assuntos, eu digo, a minha proposta é essa. Essa não, eu quero abrir uma discussão. Por quê? Porque é mentirosa a ideia de que uma comunidade indígena aculturada vai ter uma ocorrência mineral e ela não vai explorar e vai ficar pobre e miserável. Não vai acontecer. Ministro. O que acontece? Contrabando, clandestinidade, não tem tributação e a exploração absolutamente criminosa. Outro dia, 3 crianças Yanomami foram engolidas por uma draga ilegal dentro da comunidade. O que eu quero fazer? Crio uma estatal. Por quê? Porque a estatal não vai buscar o lucro. E ela fica disponível para, autonomamente, cada comunidade indígena decidir se quer ou não explorar em bases absolutamente sustentáveis, garantido por uma empresa estatal. Essa é a ideia que ainda não concluí. Mas eu não quero fugir de nenhum tema. Por quê? Porque no Brasil você faz de conta que está defendendo o politicamente correto, enquanto no território a anarquia, a baderna, anarquia não, a anomia, a baderna estão correndo soltas. Vai lá, Pedro. Candidato, antes de fazer a minha pergunta, acho que cabe uma reflexão. O senhor, antes de falar de orçamento secreto, o senhor fez uma declaração bastante desrespeitosa ao Estadão, falando sobre o restinho de jornalismo que sobra ao Estadão. Só lembrando que foi o senhor que foi o Estadão que revelou o orçamento secreto, além de outros furos de reportagem que foram determinantes. Pois é, eu acho que chamar de orçamento secreto não é jornalismo, não. Isso é a minha opinião, mas assim, eu respeito o Estadão, inclusive escrevi lá antes de você ser profissional. Ok, então vou fazer a minha pergunta. Está aqui o seu candidato a senador aqui em São Paulo, Aldo Rebelo, que deixou o PCdoB porque o partido adotou uma linha de defender causas identitárias, e essa é uma crítica que ele faz, que a agenda identitária tomou conta da agenda da esquerda, a agenda identitária, movimento LGBTQI+, cota, mulheres, negros, etc. Qual a sua avaliação sobre essa leitura do senador? Eu acho que o Aldo Rebelo é um homem público melhor acabado e pronto para representar o Brasil em qualquer aforamento. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta sobre a pauta identitária. Não, a pergunta não era sobre a pauta identitária. Você me fez uma pergunta sobre o Aldo Rebelo. Então, eu estava citando o caso do senador Aldo Rebelo para perguntar para o senhor qual a sua avaliação sobre a predominância da pauta identitária. Eu acho que as questões das mulheres, dos negros, da comunidade LGBTQIA+, a questão dos quilombolas, são todas questões dramaticamente importantes da gente considerar e resolver. Qual é o nosso olhar diante de uma certa ignorância interesseira sobre esse tipo de conversa? É que nós conhecemos as coisas como elas acontecem de verdade no mundo. Os americanos não podem fazer uma disputa ideológica de socialismo real ou de socialismo democrático e tal, porque o sistema americano proscreve, não permite que esse debate se organize lá. Mas há uma genuína solidariedade em vários grupos que, se filiando ao Partido Democrata, resolveram exercitar essa solidariedade, esta natural compaixão com os grupos mais discriminados e perseguidos, e criaram essa agenda identitária. Como se fosse possível você resolver a questão do país fora da grande questão geral. Então, para nós, a compreensão não é de desapreço às grandes e gravíssimas questões que discriminam as mulheres, que discriminam os negros, que discriminam as comunidades LGBTQI, que perseguem de forma genocida os quilombolas. Nada disso. Apenas nós consideramos que essas questões elas têm ambiente melhor ou pior de serem resolvidas no grande embate contra a miséria, a pobreza e a concentração de renda.
Por quê? Porque se nós formos eficazes no enfrentamento do core issue, do assunto central, que é o fato de que este país tem 5 pessoas acumulando a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres, produto do fracasso da democracia brasileira. Sob o ponto de vista das oportunidades sociais e econômicas, a democracia brasileira é um grande fracasso. O Bolsonaro é só o produto doentio, patológico, dessa grande fraude que virou o dito pensamento esquerdista no Brasil, que demitiu-se da luta geral, passou a legitimar um sistema de concentração de renda e de concentração bancária e de prepotência em que 5 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres, para fazer a luta como se fosse o fragmento A, fragmento B, fragmento C. Nisto, aperfeiçoam, é um negócio que chama de guerra híbrida. Os estudantes que estão interessados em aprofundar as coisas sem a manipulação ideológica e a pesada propaganda, leiam sobre isso, guerra híbrida. O senhor não é esquerdista, então? Como é? O senhor não é um esquerdista? O senhor falou pensamento esquerdista. Irmão, para de provocar. Que conversa mais porca é essa? Eu tenho uma vida de 40 anos, faça você exame o que é que foi, o que é que eu sou. Eu não estou muito interessado nesse tipo de conversa. Posso continuar, então, da pauta identitária? Pode. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo, então, que se a gente resolver a questão da pobreza, for um país mais igual, não vamos ter tanto machismo, homofobia? Por quê? Claro, por quê? Porque se eu for enfrentar a desigualdade, eu vou ver que o Brasil discriminado é feminino. Porque as mulheres ganham 70% do que o homem ganha para fazer a mesma jornada de trabalho. E a homofobia? Qual se eu relação? regular isso, a homofobia também, todo o nível de intolerância, de falta de respeito à diversidade, vai ser enfrentado dentro de um grande plano de superação da miséria e da desigualdade, de respeito à diferença. Isso não quer dizer que nós não vamos trazer as especificidades, não. Desculpa, eu fui prefeito de Fortaleza. Ali nos anos 80, mais da metade do orçamento da Prefeitura de Fortaleza, como eu prefeito, era administrado por mulheres. Eu fui governador do Estado do Ceará. Mais da metade do orçamento da minha experiência como governador foi administrado por mulheres. Eu criei a PM feminina contra o comando da PM, que não queria de forma nenhuma, com 1000 pretextos. Eu criei casa de passagem para apoiar as prostitutas, retriná-las. Criei na minha sala a Associação das Prostitutas do Estado do Ceará. Sabe? Nunca aceitei qualquer tipo de discriminação, embora tendo sido aculturado numa sociedade patriarcal, machista, eu tenha reproduzido cultura, tenha rido de piada machista, mas eu sou genuinamente interessado em superar isso. Eu apenas estou dizendo que, se você divide a sociedade em 1000 fragmentos, você torna essa sociedade presa fácil da prepotência e do egoísmo dessa minoria poderosa que distrai a gente. Fala que a moralidade... É uma coisa constrangedora falar de decência no Brasil e se juntar com gente que loteou o Estado brasileiro no passado e está loteando de novo. Hoje a manchete, acho que no Estadão, em algum lugar, é de que já está se disputando no governo do Lula, tamanho é o conchavo, a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse país está morto se a gente continuar nesse rumo. Mas, falando ainda da questão das mulheres, eu vou para o específico para pedir uma opinião do senhor. E eu entendo esse posicionamento que o senhor fala, que a gente tem que respeitar a desigualdade, resolvendo a desigualdade social, você ataca muito isso. Mas a questão do aborto, candidato, que é um tema importante para as mulheres. Não é importante para as mulheres? Eu não vou pedir para o senhor se posicionar. É muito importante. A mulher aqui, estou dizendo que é muito importante. Eu não vou pedir para o senhor se posicionar. Eu sou a favor, eu sou contra, porque eu acho que isso é simplificar uma questão. Deixa eu simplificar. Mas como é que o senhor trata essa questão? Eis aí um exemplo típico da tal guerra híbrida. Quem é, pelo amor de Deus, que pode ser a favor da tragédia do aborto? Muita gente. Quem é a favor? Ninguém é a favor do aborto. Candidato. Ninguém. O aborto é uma tragédia de saúde, é uma tragédia emocional, é uma tragédia feminina. A questão não é essa. A questão é qual é o papel do Estado diante da tragédia do aborto. Não é que alguém seja a favor do aborto. Aí está a guerra híbrida. Você pega uma sociedade em que 30% provavelmente é de evangélicos, para que isso é um tema que filtra no olho das pessoas qualquer outro assunto. E o presidente da República sabe que poder tem sobre este assunto? Nenhum. E nós que somos honestos e progressistas e preocupados com o efeito trágico da miséria, da deseducação sobre as mulheres pobres que estão fazendo aborto, enfiando agulha de tricô no útero, enquanto as ricas estão na hipocrisia brasileira fazendo em clínicas de aborto riquíssimas que existem em todas as cidades do Brasil, a gente simplesmente perde o voto do povo.
para atender esse tipo de questionamento que não consulta absolutamente, porque o presidente da República sabe que potência tem para resolver esse assunto? Nenhum. Se eu sou candidato a presidente, por que eu sou chamado a refletir sobre isso? Porque o presidente da Porque República... eu quero ser honesto e vou dar uma opinião que já é publicada 1000 vezes e vou lançar todo 30% do eleitorado com um filtro. Assim, eu não quero mais olhar o sistema de impostos, não quero olhar mais a política de juro, não quero mais olhar a política de distribuição de renda mais perversa do mundo, porque eu sou pela vida. E Deus não permite que a gente faça a interrupção da vida. É isso que estão fazendo com o nosso país. Candidato, só duas coisas. Candidato, deixa eu só colocar uma questão em relação a isso, como mulher, então. A gente pode dizer que é pessoalmente, por exemplo, contra a instituição do aborto, e a gente está e o que a gente está colocando, que pessoalmente é a favor, mas como presidente é contra. Não, o que não é isso. Que isso quer dizer, pelo amor de Deus? Não, nesse o assunto, que se abordou aqui é a questão de saúde pública em relação às mulheres, que o senhor acabou de abordar. A questão é essa. A questão é qual é o problema, qual é a relação que o Estado deve ter com essa tragédia humana. Ponto. Então, veja, isto não é da potência do presidente da República. Isso não é da potência, não se inscreve nos poderes do presidente da República. Minha opinião está dada sobre isso intelectualmente há 1 milhão de anos. Porém, nesta constância em que eu preciso unir o povo brasileiro, eu preciso dar centralidade ao meu projeto naquilo que está na potência do presidente da República resolver. Senão, eu trago para mim um filtro que não vai mais ouvir o sistema de impostos. O Executivo não pode propor a discussão do aborto? Pode, perfeitamente, eu estou participando dela. Mas então sim, e eis aqui a minha opinião, é simples presidente assim. da República. É simples assim, eu estou dando a minha opinião sobre o assunto e estou tentando chamar um outro olhar sobre essa questão que não está na potência do presidente da República. Passa 4 anos no Brasil sem falar uma vez sobre o assunto, chega uma eleição nacional, vem o assunto. Não, a gente está discutindo essa questão há bastante tempo, porque ela diz respeito à saúde da mulher, à saúde pública. Estamos completamente Nós não de acordo. estamos colocando uma discussão Estamos moral completamente aqui, de acordo. mas só colocando a questão de como criar e manter instrumentos de proteção das mulheres, que, como o senhor acabou de citar, são as que ficam mais expostas. Veja, o Congresso é só colocar Nacional dentro da questão da vai saúde me perdoar, não vão me botar onde eu nunca estive. Sabe? A questão básica é o seguinte, vamos lá, a legislação brasileira está aí posta, foi produto de algum momento de uma decisão, e o Congresso omitiu-se dessa decisão e veio o Supremo e decretou, em nome de uma novidade que aconteceu no mundo dos fatos, e o Congresso omitiu-se desse assunto por conta dessa gravíssima contradição moral e religiosa sobre um tema que eu também considero de saúde pública, mas não é porque alguém seja a favor de aborto. Você imagina quem é que seja a favor de aborto. As pessoas são contra o apenamento do aborto. Aí é outro assunto. Mas ser a favor do aborto colide com aquelas pessoas que têm uma expressão de fé e que são nossos irmãos. Esse esquerdismo infantil, na verdade, é de direita. É de direita, faz o serviço da direita mais retrógrado no Brasil, porque dispersa nosso povo, desorienta nosso povo, distrai o nosso povo com assuntos que não têm centralidade na vida do nosso povo. O salário mínimo brasileiro hoje tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos. Só ganha em poder de compra do salário mínimo da Venezuela. Isto é o que nos une. Discutir isso porque está na potência do presidente da República. O resto nos desune na incompreensão. Por quê? Porque muda o universo. A axiologia, os valores envolvidos aqui, será que alguém imagina que eu sou a favor de qualquer tipo de coisa atrasada, retrógrada do século XIX e de Inquisição? Peraí, tenha paciência, eu apenas estou tentando advertir que nós precisamos unir o povo brasileiro, que numa proporção de 1/3 hoje é evangélico e o outro terço é católico, absolutamente também hostil a esses assuntos. E qual é a potência que eu tenho para resolver isso? O Supremo foi lá e disse, olha, a gravidez que por causa de Zika deu num anencéfalo também é caso de aborto. Está aí, resolvido o problema pelas instâncias que têm potência para isso. Eu não tenho nenhuma. A gente respeita, só trazendo alguns dados sobre o que as mulheres pensam sobre isso. Guerra híbrida, para dividir, não é para distrair. Candidato, o senhor falou que as mulheres não se posicionam, tem uma pesquisa do Datafolha, elas se posicionaram. Vou dar só os números aqui para a gente encerrar, depois, se o senhor quiser completar, problema algum. 37% acreditam que a lei deve continuar como está, mas 18% acham que ela deve ser permitida em mais situações do que a atual. As pessoas pesquisam muito sobre o tema, e 9% das mulheres pesquisadas, que responderam à pesquisa, que o aborto deve ser autorizado em qualquer situação. Um último ponto, um último número só. Sendo que outras 33%
respondentes acham que o aborto deve ser proibido também, em qualquer caso. Então, há uma discussão na sociedade, o que eu queria falar para o senhor, quando o senhor diz não é atribuição do presidente da República, a minha opinião. E aí a minha opinião que eu jogo como uma pergunta para o senhor. O presidente da República tem a capacidade, mais do que nunca no ano que vem, nos 6 primeiros meses, de propor discussões que sejam importantes para a sociedade, em qualquer tema. Não proporei esse assunto. Não proporei esse assunto. Por quê? Porque 33 aqui, 9 para lá, 24 para lá, estou preocupado em emancipá-las pela miséria, pela fome, pela pobreza que nos une. Esse assunto nos divide. Que é um direito do senhor. E... mais do que isso, é um dever de quem quer unir o Brasil. O resto é propaganda para nos dividir. Perfeito. Gente, dessa maneira a gente chega ao fim da sabatina com o candidato Ciro Gomes. Ciro, gostaria de agradecer demais a sua participação aqui, democraticamente. Queria, se você quiser falar algumas palavras finais, queria te agradecer. Eu quero agradecer ao Estadão, à FAAP. Ninguém vai fazer intriga minha com o Estadão. Eu apenas estou muito preocupado com a desqualificação do jornalismo brasileiro. Por quê? Porque sem um jornalismo equilibrado, independente, crítico, sem alinhamentos oportunistas nesta ou naquela situação, a democracia morre. Eu luto por isso a vida inteira. Portanto, eu quero agradecer ao Estadão, jornal que tem um papel central na formação da democracia brasileira, jornal para quem eu tenho orgulho de já ter sido colaborador pago, inclusive, né, escrevi no Estadão, tenho um grande, imenso respeito e gratidão por essa oportunidade, assim também como a FAAP. Muito obrigado a todos e a todas que nos assistiram aqui e a todos que nos assistiram pelas redes. O Brasil não aguenta mais essa divisão superficial em que mais do mesmo brigam e põem a gente para brigar. Tudo que eu estou pedindo é uma oportunidade. Vamos mudar o Brasil. Me ajude a mudar o Brasil. E eu termino essa transmissão agradecendo mais uma vez a FAAP pela parceria nesse primeiro turno, aqui representada pela professora Edilamar. E eu acho que quem assistiu aqui no Teatro FAAP, esse palco histórico de São Paulo, e também na transmissão online, percebeu que o que a gente fez aqui é algo simples, mas extremamente importante. A gente exerceu, todos nós, jornalistas, candidato, professora, a democracia. Que a gente continue assim por muitos e muitos anos. Obrigado.